O homem tem a capacidade de criar, ele tem a capacidade de se superar, até em meio a muitas adversidades. O homem pode superar as adversidades. As invenções da humanidade ao longo da história são fruto dessa capacidade humana de enfrentar situações, de encontrar soluções. Tudo isso é muito bom e isso certamente é atribuído a Deus, pela Bíblia. A Bíblia diz lá em Tiago, capítulo 1, verso 17, que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem lá do alto, desce do Pai das luzes, em quem não há mudança nem variação. Então, até o que há de bom veio de Deus. Mas é verdade que você pode encontrar algo de bom na criação. Mas isso não anula o fato de que nós nascemos irremediavelmente com esta natureza maligna que nos acompanha durante toda a nossa vida. Então, a gente precisa separar as coisas e entender essa tendência para o mal. O próprio apóstolo Paulo, falando ainda na carta aos Romanos, e eu quero ler contigo agora o capítulo 7, um pouquinho antes, capítulo 7, versículo 18 e 19, versículos bem conhecidos, em que Paulo diz assim: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Essa é a conclusão de Paulo, depois de muitos anos no cristianismo, entendendo tudo aquilo que Deus fez na sua vida, o milagre da sua salvação, as experiências tremendas que ele tinha com Deus, mas ele constata: ainda há uma carne que habita em mim. E a Bíblia diz: a carne milita contra o espírito. Por quanto tempo? A vida toda, irmãos. Até você estar bem velhinho. A tua carne gosta de pecado, ela prefere o pecado, ela se satisfaz com o pecado e ela busca o pecado até a longa idade. Isso é algo da natureza humana. Por isso Paulo aqui afirma, ele diz claramente: eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não há bem na minha carne, não há virtude na minha carne, porque a carne luta contra o espírito, ela não se converte. Quem se converte é o seu espírito. Já foi dito aqui em 1 Coríntios 6,17, aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. A conversão é algo que acontece no âmbito espiritual. Somos um espírito com Deus na hora que convertemos. Nosso espírito se torna o nosso corpo templo do Espírito Santo, porque habita em nós como garantia, como penhor da nossa salvação. Tudo isso a Bíblia fala, mas a carne está lá. Por isso o apóstolo Paulo, em suas epístolas, várias vezes menciona a necessidade de nós subjugarmos o velho homem, de nós fazermos morrer a nossa natureza humana, porque ela ainda está em nós. Mesmo depois da conversão, a carne continua, a carne não se santifica. Quem se santifica é o Espírito. E o Espírito santificado, ele domina a carne. Ele subjuga a carne naquela tal luta da carne contra o Espírito. Então, é importante nós entendermos a doutrina bíblica para que a gente aprenda a lidar com as nossas debilidades. Como Paulo, aqui nesse texto que lemos, aprendeu. Ele diz: eu sei, eu não tenho ilusão com relação à minha carne. Eu sei que ela não presta. E muitos de nós acabam sendo iludidos, talvez até com esse pensamento humanista, querendo achar algum bem, alguma virtude no ser humano. Não, não existe. As virtudes que temos vieram do Pai das luzes, como foi dito aqui no versículo ainda há pouco. As coisas boas que fazemos, elas vieram a nós, elas não são naturais. Elas vieram da parte de Deus. Mesmo aquele que não conhece a Deus, um artista, quando produz algo bonito, esse dom foi dado por Deus e essa produção foi abençoada pelo Senhor. Então nós precisamos entender o que somos e ter uma visão muito correta a respeito de nós mesmos, como Paulo diz aqui: eu sei, eu já cheguei a essa conclusão, em mim não habita nada de bom. Até eu quero algumas vezes fazer o que é bom, mas eu não consigo efetuar. A minha vontade às vezes não é suficiente.
Eu não faço o bem que prefiro, mas o mal que eu quero acabo fazendo, esse eu faço. Veja o conflito humano descrito nessas palavras de Paulo. Isso não quer dizer que Paulo era um pecador irremediável, que Paulo era um praticante do pecado. Não, não é isso que ele está aqui dizendo. Porque a Bíblia diz: aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. A prática é algo que a gente repete constantemente com o intuito de melhorar, de se aperfeiçoar. Quando você pratica um esporte, você faz aquele esporte sempre para ficar melhor. Nas Olimpíadas, os atletas, para chegar lá, eles treinam muito para se aperfeiçoar. Isso é a prática esportiva. A prática do pecado também é assim, mas o crente não vive na prática do pecado, mas lida com ele todos os dias. Luta contra ele diariamente, porque dentro de nós habita uma natureza ainda terrena, que, como diz Tiago, é animal, é demoníaca, assim ele se refere, e ela está habitando em nós, muitas vezes influenciando nas nossas escolhas, nos deslizes, nos acidentes de percurso que a gente passa ao longo da nossa vida, como diz Paulo. Às vezes eu quero fazer o que é bom, mas não consigo, acabo fazendo o que é ruim. Por que isso acontece? A causa está aqui descrita por ele mesmo. E essa ideia, muitas vezes, ela fica ainda pior quando a gente acaba sofrendo algum mal. Quando nós sofremos algum mal, algum prejuízo, parece que essa natureza humana maligna que habita em nós, ela quer aflorar ainda mais. Né? E aí vem o desejo de vingança, o desejo de pagar, de revidar, de dar na mesma moeda. Alguns irmãos costumam brincar, e eu não acho muito legal, mas eles dizem assim: não, eu desci da cruz. Porque a Bíblia diz que você, crente, está crucificado com Cristo. Você sabia disso? Nós, crentes, estamos crucificados com Cristo. Aí você diz: mas o cara me perturbou tanto que eu desci da cruz e dei na cara dele. Né? Alguém pode dizer isso? Não pode, de vez em quando, né? A gente ouve umas pérolas dessas, mas não é essa a realidade que Deus tem para nós. Mas esses afloramentos, né, são provocados quando a gente sofre. E é na hora do sofrimento que a gente vai mostrar o fruto do Espírito na nossa vida. Como diz a Bíblia lá em Gálatas 5:22, o fruto do Espírito assim descrito, entre eles o domínio próprio, a mansidão, que vão se manifestar exatamente nos momentos de crise, nos momentos em que alguém pisou o meu calo, nos momentos em que eu fui incomodado, que eu sofri um prejuízo. Então a gente precisa entender essa doutrina para aprender a lidar conosco. Uma outra doutrina importante é a que está escrita em 2ª carta de Pedro, no capítulo 1, no versículo 3 e 4. Parece contraditória, mas não é, e nós vamos ver isso aqui. 2ª Epístola de Pedro, capítulo 1, verso 3, ele diz assim: visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-nos da corrupção das paixões que há no mundo. O apóstolo Pedro diz que o cristão, ele é coparticipante da natureza divina. Ao converter-nos, o Espírito Santo, que ministrou sobre nós, que nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo, passou a ser habitação no nosso espírito e santificou-nos com a presença de Deus em nossa vida. É isso Pedro chama natureza coparticipante da natureza de Deus, porque agora há dentro de nós Deus. Deus está dentro de nós. E ele diz no versículo 3 que tudo isso nos foi doado. Ninguém comprou, ninguém pagou, tudo nós recebemos gratuitamente, foi a graça de Deus em ação. Só que essa natureza divina que habita em nós, no Espírito, não está na nossa carne. Na nossa carne ainda habita a natureza terrena, pecaminosa, com todos aqueles adjetivos ditos pela Bíblia Sagrada. Então, no Espírito, eu estou pronto.
Mas, na carne, eu preciso cuidar dela cada dia, eu preciso dominá-la, eu preciso fortalecer o meu espírito para que ela seja subjugada, porque eu não posso esperar que a minha carne venha a se converter, que a minha carne venha a não gostar mais de pecado. Isso não vai acontecer. O meu espírito é que tem que prevalecer para que ele então subjuga a minha carne e eu viva da maneira como Deus quer que eu viva. Então, por causa disso, nós precisamos entender que há uma luta diária e constante contra o mal. A gente não quer fazer como tantos outros que espiritualizam tudo, não é, que criam fantasias, como se a gente vivesse o tempo todo guerreando contra moinhos de vento como Dom Quixote, mas existe uma luta espiritual que é inegável. A batalha espiritual é diária e ela acontece principalmente contra nós mesmos. Não é contra os outros, a Bíblia diz a nossa luta não é contra a carne nem sangue, mas contra principados e potestades. Então não é contra o outro, contra o próximo, mas muito contra tudo aquilo que quer, de alguma forma, levantar a minha natureza humana, que são as armas que Satanás usa contra nós. Ele usa aquilo que nós já temos dentro de nós. Ele não precisa instilar o mal, porque o mal já está em nós. Ele vai apenas se aproveitar daquilo, e essa é a nossa luta constante, diária, contra o mal. E a Bíblia Sagrada nos mostra como trabalhar contra essa natureza humana, terrena, que habita dentro de nós. E um dos textos é esse que nós lemos aqui no início, ao qual eu quero voltar agora. Em Romanos, capítulo número 12, nós começamos a ler a partir do versículo 17 e fomos até o versículo 21. E aqui o apóstolo Paulo vai nos dar tudo que a gente precisa para encarar essa batalha e sairmos daqui vitoriosos. No versículo 17, Paulo diz assim: não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. A primeira dica de Deus aqui para nós é que nós precisamos quebrar a corrente do mal. Isso é algo que cabe a nós. O que é a corrente do mal? É a propagação constante do mal pelo mal. Pagar o mal com o mal, retribuir o mal com o mal, isso é a corrente do mal. Há uns anos atrás passou um filme chamado A Corrente do Bem. Você já ouviu esse filme? Muito interessante, né? Mas o contrário disso é a corrente do mal, que quer se estabelecer a todo custo, que quer a todo custo ser propagada. E nós cristãos não podemos de maneira alguma ser propagadores, sermos elos desta corrente do mal que muitas vezes quer nos envolver. Então, Paulo diz: não pague o mal com o mal. Se esforce por fazer o bem diante de todos os homens. Primeira dica para você e para mim é: não pague na mesma moeda o mal que te fazem. Veja, você recebeu o mal, você tem todas as justificativas para passar este mal adiante, mas isto seria prosseguir nessa corrente. Nós fomos chamados como cristãos, temos o Espírito Santo para dominar esse desejo da nossa carne, de levar o mal adiante e interrompê-lo através dessa atitude que é nossa. Ao invés de pagar o mal com o mal, ele diz: se esforce para fazer o bem. E é interessante que ele fala esforce-se, porque não é natural fazer o bem. Volta à natureza humana. Natural é fazer o mal. Natural é pagar o mal com o mal, é revidar. Por isso ele usa o termo se esforce para quebrar essa corrente. Se esforce para ser diferente, para fazer de uma forma diferente, como nos ensinou o Senhor Jesus. Abra aí em Mateus capítulo 5, lá no Sermão do Monte, no versículo 39 até o versículo 41, Jesus diz assim: eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso,
Mas qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. E ao que quer demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pede, não voltes as costas ao que deseja que lhe emprestes. Então, o que Jesus ensinou é o que Paulo está repetindo aqui. Não pague a ninguém o mal com o mal. Pelo contrário, surpreenda o seu inimigo. Surpreenda aquele que te fez mal e se esforce. Faça diferente, não importa quem fez o mal, não faça você. Não importa o tamanho do mal, não se torne igual àquele que te lançou o mal. A primeira dica de Paulo para que a gente possa lidar com essa natureza terrena que precisa ser subjugada é interromper a corrente do mal. E não entrar na onda, e não ser mais um elo dessa corrente, um propagador. Em nós, ela tem que parar. Ela pode vir de muita gente, mas quando chegar na gente, ela tem que ser interrompida. Tem que haver uma interrupção para que ela não prossiga passando por dentro de nós. Segundo ponto que Paulo aqui nos coloca está no versículo 18. Se possível, quando depender de vocês, tenham paz com todos os homens. Com quantos homens? Com todos. Todos inclui qualquer pessoa. E o que ele diz? Busque a paz com todas as pessoas. É verdade, nem todos querem paz. Todos têm essa mesma natureza que eu e você temos. São aguerridos, são implicantes, são cruéis, não é? Querem ver o circo pegar fogo. Muita gente não quer paz, é verdade. Por isso Paulo diz, se possível, quando depende de você, quando está nas tuas mãos, a atitude esperada de cada um de nós é que haja paz. Deus não está falando dos outros, Deus está falando comigo, com você. Não está falando dos que não querem paz, dos que são maus, Ele está falando comigo. Se possível, quando isto depende de uma atitude sua, quando isto depende de uma decisão sua, de uma postura sua, tenha paz com todos os homens, até os complicados, até os ruins, até os maus. Depende de você, estabeleça a paz. A Bíblia diz, e voltando ao texto lá em Mateus capítulo 5, é um texto que eu admiro muito no Sermão do Monte, no versículo número 9, Jesus fala, bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados a gente traduz normalmente como felizes. Felizes os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Quem hoje é chamado de filho de Deus? Quem é hoje o único que pode ser chamado de filho de Deus? O crente no Senhor Jesus. Lá em João 1,12 está escrito, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos, ou seja, se transformarem em filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Quem crê em Jesus, deixou de ser criatura, se tornou filho. E quando Jesus diz isso no Sermão do Monte, quer dizer então que é inerente ao Filho de Deus ser um pacificador. O que Deus espera de mim e você, mesmo com essa natureza terrena contra a qual temos que lutar, é que a gente faça tudo em prol da paz. Só que às vezes isso não acontece. A gente se torna instrumento do diabo. Que é isso, pastor? O diabo pode usar um crente? Pode. Ele não pode possuir um crente, é diferente. Mas oprimir, usar, instigar, ele pode e faz. Faz quando nós deixamos. Quando nós permitimos que essa natureza humana bote as manguinhas de fora e acabe dominando a maior parte da nossa vida, das nossas escolhas. Deus me chamou, a mim e a você, para sermos promotores da paz, pacificadores, são chamados filhos de Deus. No que depender de você, tenha paz com todas as pessoas. Promova a paz.
Aí você vai dizer para mim, pastor, já vi tanta gente na igreja criar discórdia, criar intriga. Se você já viu, eu estou cansado também de ver, irmão. Não é só nessa igreja aqui, são 22 anos na frente dela. Então eu estou cansado de ver isso também. Mas isso justifica a minha escolha? Eu vou viver pelos outros, é com os outros que Deus está falando ou está falando comigo? Se possível, quando depender de você, de mim, tenha paz. Não seja o propagador do mal, não seja o criador de intriga, não seja aquele que joga um contra o outro. Como isso acontece na igreja? Algumas pessoas dizem, a igreja às vezes tem muita fofoca, tem muito problema. É porque é gente. Gente, é tudo ruim, irmão. Natureza humana é assim. Quando a gente deixa, isso acontece, isso aflora, isso brota. Brota no meio da igreja, como qualquer grupo onde gente se reúne. Aonde tem gente, tem problema. Só que a Bíblia nos orienta a evitar isso, a fazer o contrário, a mudar o posicionamento, a mudar a atitude. E quem tem que fazer isso sou eu, é você. É buscar aquilo que depende de nós e ter paz, ser um promotor da paz. Se eu sei que ao falar certa coisa para alguém, eu vou criar uma inimizade dela com outra pessoa ou comigo mesmo, eu não vou falar isso para ela. Porque isso depende de mim. Você é dono da sua língua? Ou não? Ou é o diabo? Tem gente que parece que é o diabo que tomou a língua da pessoa, né? Uma língua descontrolada, como diz Tiago, né? Tá aí, chibateando para tudo que é lado. A língua é nossa. A boca é da gente, a gente só fala o que quer. A gente não é obrigado a dizer nada. A gente pode escolher calar. A gente pode escolher cortar a corrente da fofoca, não passar adiante. A gente pode escolher ter paz com todos. E na maioria das vezes, eu digo para você, depende de nós. Quando Paulo diz no que depender de vós, é porque na maior parte depende da gente. Só um caso em que não depende, é que você busca toda a paz, todo o silêncio, e a pessoa lá insiste, é doida, sei lá. Aí tudo bem. Mas na maior parte dos casos é a gente que instiga. É aquele joguinho, né? Um prepara a bola, o outro chuta. Um levanta, o outro corta. Como isso acontece nos nossos relacionamentos? É só a gente fazer uma análise imparcial e nos julgar de forma imparcial para perceber quantas vezes nós somos instrumentos de Satanás a não obedecer aquilo que diz a Bíblia. No verso 19, Paulo diz assim: não vos vingueis a vós mesmos. Vê que ele vai subindo o nível aqui, vai subindo o tom a cada versículo. Agora, explicitamente, ele diz: não vos vingueis a vós mesmos, amados. Dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança. Eu é que retribuirei, diz o Senhor. Olha o que Paulo está dizendo aqui. Já no terceiro ponto, no terceiro conselho, não vá na corrente do mal, promova o bem, promova a paz entre as pessoas, e agora, por fim, não se vingue. E ele dá um argumento aqui que é maravilhoso. Era o melhor argumento que poderia ter para você não se vingar. Ele simplesmente diz no final que a vingança pertence a quem? Ao Senhor. Quando você usa alguma coisa que pertence ao outro sem lhe pedir permissão, qual o nome que a gente dá a isso? Roubo. O teu vizinho tem uma ferramenta, você entra na casa dele, pega emprestado, mas não avisa para ele. O que você fez? Você invadiu a propriedade alheia e roubou, ou furtou, já que não foi a mão armada. Mas isso é roubo. Então Paulo me dá um grande argumento para não me vingar, porque quando me vingo estou roubando algo que pertence a Deus, me torno um ladrão. É esse o nome que eu quero para mim? Eu sou um ladrão de Deus porque eu me vinguei. Eu tomei para mim algo que pertencia a Deus. Isso é roubo, tanto em pequenas quanto em grandes quantidades. O roubo é menos grave porque a quantidade é menor? Não, ele é roubo, da mesma forma. Será julgado com o rigor da lei.
Não deixa de ser qualificado como roubo, seja 10 reais ou 1.000. É roubo da mesma maneira. Ah, mas eu só dei uma vingançazinha, sabe? Aquela só para dar um sorrisinho, para colocar um risinho nos meus lábios. É roubo do mesmo jeito. O que Deus está dizendo para nós é que nós não podemos fazer assim. Há um exemplo de uma pequena vingança, que eu acredito que a maioria de nós aqui faz, está roubando a Deus. Fulano não falou comigo, não falo com ele. Fala para mim o que é isso. Qual o nome disso? Vingança? Ou seja, eu fiz algo motivado por algo que o outro me fez e fiz na mesma moeda a intensidade com que ele fez comigo. O nome disso é vingança. Ai, mas eu não quero, pastor, que esse nome tão forte, seja aplicado a esse meu comportamentozinho inocente da tua natureza maligna, terrena, animal, como diz Tiago. Ele não briga comigo não, tá? Só estou repetindo o que Tiago falou. Nós somos animais quando agimos assim. Ah, mas não falou comigo, não falo com ele. É vingança. É pequena. Não tirei o olho dele, mas estou me vingando dele. De alguma forma estou pagando na mesma moeda. Não é? Tem vingança dentro da igreja, entre os ministérios. Ah, fulano não me ajuda no meu ministério, também não ajudo ele no ministério dele. Fulano não vem quando eu promovo um evento, também não vou no evento que ele promove. Qual o nome disso? Vingança. Qual o nome de quem faz isso? Ladrão. Está roubando Deus. Pecando, porque está fazendo algo que Deus está mandando não fazer, e eu estou fazendo, ainda estou achando bonito, ainda estou justificando, ainda estou me achando cheio de razão para fazê-lo. É a carnalidade no seu estado mais puro, mais demoníaco, mais animal. Aquilo que fazemos, nos justificando, achamos que estamos certos. É o pecado que não é mais visto como pecado, nem percebido como tal. É o pior nível do ser humano, é a cauterização da mente e da consciência. Porque nem mesmo o que pratico me acusa mais, porque simplesmente acho que estou fazendo aquilo que é certo. E é isso que Deus está dizendo? Não. O Senhor está dizendo para nós, não se vingue. Dai lugar à ira. Alguém talvez interprete errado isso aqui, Ah, ele fez uma coisa comigo, eu fiquei tão irado, então dei lugar à ira. Dei um soco na parede, sei lá, roguei uma praga. Não, dê lugar à ira de Deus. Faz assim, sai e deixa Deus cuidar disso aqui. É isso que ele está dizendo, entendeu? Dê lugar. Se for motivo para Deus vingar, Deus vai vingar. Mas às vezes não é. Às vezes é só raiva da gente. Às vezes é só birrinha da gente. A gente, se fosse Deus, irmão, a gente ia ser muito cruel. Já pensou nisso? Se você tivesse o poder de Deus... Irmão, quanta gente eu já tinha fulminado da minha vida, você nem via mais na frente. Se a gente tivesse o poder de Deus, a gente vai dizer assim, puf, some com aquilo ali. Está lá roubando o oxigênio da terra. Pá, leva embora. A gente faria isso? Faria. Então, às vezes, aquilo que a gente quer tanto vingança, nem é caso de vingança, porque o errado somos nós. Nem é caso, porque o nosso julgamento está errado. Então, quando ele diz, dê lugar à ira, quer dizer o seguinte, sai da frente, deixa Deus passar. A ele pertence a vingança. Ele é quem se ira. Se ele achar que tem que se irar, ele vai fazer, ele vai vingar, porque Deus é justo. E aí eu saio. Eu me incluo fora dessa, como se diz aí. Não quero saber disso. Deixo isso com Deus. Porque Deus é mais honesto do que eu. Deus é mais sincero do que eu. Deus é mais justo do que eu. Incomoda o fato da gente saber isso, que Deus é mais justo do que a gente, porque tem gente que se acha mais justo que Deus, irmãos. Então a gente pode entregar a Deus o mal que nos fazem, aquilo que sofremos, o mal que nos foi lançado, o prejuízo que nos foi causado. Eu prefiro chegar para o lado e deixar Deus resolver isso. Deixa Deus ir na frente. Não vai com a tua natureza humana. Não vai com esse teu instinto assassino, maligno, que há dentro de nós, que havia dentro de Caim. Deus disse, Caim, teu desejo será contra ti, cabe a ti dominá-lo. Eu não vou tocar nisso, é você que tem que dominar isso aí.
E como é que eu domino um desejo maligno? Como é que eu domino? Me enchendo do Espírito. Enchei-vos do Espírito. Jamais você vai satisfazer a concupiscência da carne. É esse o segredo, se é que posso chamar assim. Como vou dominar algo maligno que está em mim, que reconheço? Não tenho forças em mim mesmo. É a maior tentativa frustrada você tentar dominar a carne com a carne. É o desejo de fazer uma dieta, de fazer uma abstenção de alguma coisa, de ter um domínio próprio sobre alguma coisa. É inútil, não se domina a carne com a carne, se domina a carne com o Espírito. Força de vontade, todas elas falharão, porque a carne tentando controlar a carne é igual botar a chave da cadeia na mão do ladrão, não vai funcionar, meu irmão. A carne é contra, a carne é do contra, então ela vai falhar e ela vai falhar sempre. Então, no terceiro ponto, Deus diz para mim e para você, não me roube, deixa eu cuidar da tua vida. Deixa eu cuidar do mal que te fazem, deixa eu cuidar das circunstâncias adversas, dos problemas que aparecem, desses supostos males que te fizeram, que talvez nem sejam, você não sabe. Talvez você esteja culpando alguém, essa pessoa foi um instrumento meu para te corrigir. Né? Talvez você esteja aí se achando cheio de razão e aí eu quero te mostrar que a coisa não é bem assim. Deixa Deus fazer. É a melhor solução para nós. E por fim, queridos, voltando ao texto, Paulo nos diz no versículo 20 e 21. Pelo contrário, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Aqui está a nossa arma. Nossa arma é o bem. Nossa arma é a boa ação, e não o mal, não a propagação do mal, mas a boa atitude, a boa vontade, a boa ação. É isso que é esperado de nós. E como ele diz, não faça essa arma voltar-se contra você. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de beber, se tiver sede, dá-lhe de beber. Fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Esse é um versículo, a primeira vez que eu li, eu entendi errado. Eu pensava que a brasa ia para a minha cabeça. Eu pensava isso, né? Como se fosse uma coisa boa, a brasa do altar, né? Sei lá, pensava lá no Serafim de Isaías, né? Ah, se eu fizer isso vai vir brasa. Não. O sentido desse versículo é que as brasas serão amontoadas sobre a cabeça deste teu inimigo que você abençoou com comida, com bebida, com cuidado. E o sentido disto é que, como a brasa, ele vai ficar com o rosto vermelho, ele vai ficar corado de vergonha de ter feito mal a você e ter recebido bem de você. Porque o que surpreende o mal, o maligno, é ser tratado de forma boa. Porque quem faz o mal já está de pé atrás, esperando a reação, esperando o soco de volta, esperando o tiro, esperando alguma coisa. Mas quando você reage com o inesperado, o inimigo fica ruborizado, seria a melhor tradução. Se você fizer isso, você vai deixar o seu inimigo ruborizado de vergonha. Seu rosto vai ficar vermelho de vergonha, porque você fez o inesperado. Você viu ele com fome e você deu de comer. Você o viu com sede e deu a ele de beber. E aí você vai então colocar brasas sobre a sua cabeça, no sentido de que ele vai ficar vermelho de vergonha, envergonhado por sua atitude. E assim se estabelece a paz que o Senhor deseja para que a gente viva nessa paz em todo o tempo. E por fim, essa é a nossa vitória contra o mal. Como ele diz no verso 21, não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Há duas opções aqui. Ou eu sou derrotado pelo mal, ou eu o derroto. Para ser derrotado pelo mal, basta usar as armas do mal. Basta participar da corrente do mal, basta usar a vingança, basta tirar a paz dos outros. Pronto, já fui vencido pelo mal. Mas se quero vencer o mal, ele diz, use o bem.
que é a grande arma que você tem contra o mal. É o bem. É com o bem que nós lutamos. As nossas armas são as armas do bem, para que a gente enfrente toda e qualquer adversidade e acabe por vencer o nosso pecado. Jesus nos amou, sendo nós ainda pecadores. E por amor nos perdoou os pecados. Perdoados, somos livres do peso do pecado, mas ainda temos em nós a natureza humana que tende para o pecado. E agora, cheios do Espírito, temos que lutar contra ela, com as armas do bem, para sermos no final vitoriosos, como é a vontade de Deus. Primeira coisa que eu desejo com essa mensagem é que você não seja mais iludido a respeito de você mesmo. Uma das piores ilusões que temos é aquelas relativas a nós mesmos, como nos vemos, como nos enxergamos. E a Bíblia diz: ninguém pense de si mesmo além do que convém pensar, antes pense com moderação. Às vezes a gente pensa que é muito espiritual, a gente pensa que é muito imune, que é muito forte, que é isso e que é aquilo, e daqui a pouco estamos aí, caídos com essa natureza humana, terrena, que nos leva, nos arrasta para as piores decisões da nossa vida. E que às vezes trazem reflexos tão grandes que poderiam ser interrompidos se eu cortasse o mal pela raiz. Se eu apenas não me tornasse um dos elos dessa corrente e as coisas se transformassem. Deus nos deu o panorama. Deus nos deu o mapa. Agora, viva o caminho. Viva a sua vida. A luz é a palavra. A lâmpada é ela. Agora ande. Ande por ela. Ande através dela, com os princípios dela. É o que o Senhor tem para nós essa noite. Oremos. Pai, eu quero te agradecer pela tua palavra, que nos mostra a tua luz, que traz luz às nossas trevas, Pai, aos nossos pensamentos conturbados, à nossa natureza humana, contra a qual temos que lutar e subjugar, como diz Paulo, fazer morrer o velho homem. Pai querido, abençoa a tua igreja, abençoa cada um dos meus irmãos que ouviram a tua palavra e aqueles que estão ouvindo pela internet e que ainda ouvirão. Que haja uma mudança, que haja uma transformação na nossa vida, Pai, para que a corrente do mal seja interrompida e que nós sejamos bênçãos em tuas mãos, dentro da tua casa e fora dela. Pai querido, ensina-nos a viver melhor. Ensina-nos a encarar a realidade de que não somos fortes o suficiente, que não somos santos o suficiente, mas que precisamos do Senhor e dependemos do Senhor para viver e andar no teu Espírito como é tua vontade, para não satisfazermos as vontades da nossa carne, que ainda estão aqui, que ainda estão lutando contra nós. Ajuda-nos, Pai, ajuda cada um dos teus filhos aqui a viver de acordo com a tua vontade. É o que eu quero te pedir, em nome de Jesus. Amém.